Por que Nossa Senhora quis aparecer em Fátima, Portugal? Nesse vídeo, eu gostaria de apresentar para você um dos principais motivos das aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal. Principalmente aqui no Brasil, é grande a devoção pelos brasileiros com relação a Nossa Senhora de Fátima, mas muitos não conhecem o verdadeiro motivo das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Nossa Senhora apareceu em Fátima entre os meses de maio a outubro de 1917, sempre no dia 13. Então foram 6 aparições, do dia 13 de maio ao dia 13 de outubro. E Nossa Senhora aparece a 3 crianças, né? A maioria das pessoas conhecem ao menos o núcleo da história das aparições de Fátima. Nossa Senhora aparece a 3 criancinhas, a Lúcia, Francisco e Jacinta. Acontece que, falando um pouco sobre o contexto político dessas aparições, 1917 nós estamos no final da Primeira Guerra Mundial. E Nossa Senhora alerta principalmente com relação aos pecados da humanidade. E Nossa Senhora fala para as crianças, né, que elas pudessem se mortificar, se penitenciar em reparação aos pecados da humanidade. E dá um alerta à humanidade, que se a humanidade não se convertesse, grandes seriam os castigos sobre a humanidade. E de lá para cá nós sabemos que houve grandes calamidades, principalmente depois do final da Primeira Guerra, houve a Segunda Guerra Mundial. Mas a questão uma das mensagens de Nossa Senhora de Fátima faz referência a algo que hoje o mundo inteiro está vivendo. Eu vou ler para vocês sobre a terceira aparição de Nossa Senhora às crianças. A terceira aparição foi no dia 13 de julho, na Cova da Iria. Havia mais ou menos 2.000 pessoas presentes. E a mensagem de Nossa Senhora nesse dia foi a seguinte, prestem bem atenção. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atender aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Então, esta mensagem do dia 13 de julho, Nossa Senhora tem um tema central: a Rússia. E é interessante porque a última aparição de Nossa Senhora às 3 crianças foi no dia 13 de outubro. 13 de outubro. E em 25 dias, apenas 25 dias depois, a última aparição, olha o que acontece na Rússia. Prestem bem atenção. No dia 7, estou lendo para vocês, né? Porque poderia ter decorado um texto, mas ia ficar meio mecânico. Então eu vou falando um pouquinho, vou lendo um pouquinho, a gente vai tentando entender o porquê das aparições de Nossa Senhora em Fátima. No dia 7 de novembro de 1917,
apenas 25 dias após a última aparição de Nossa Senhora em Fátima, o partido bolchevique de Vladimir Lenin derruba o governo provisório apoiado pelos partidos socialistas moderados e impõe o governo socialista soviético de ideais marxistas. Então, apenas 25 dias depois da última aparição de Nossa Senhora em Fátima, se instaura o Partido Socialista Comunista com ideais marxistas na Rússia. E cria-se então a União Soviética. Olha, vejam bem. E aí que entra um ponto-chave: ideais marxistas. Talvez você já ouviu falar, já estudou sobre o marxismo. Talvez o seu professor de história, né, tenha falado bem do marxismo, porque as faculdades, né, de história adotam livros cujos autores são marxistas. Então os autores vão fazer uma leitura positiva do marxismo. Mas o que verdadeiramente é o marxismo? Veja, eu vou falar agora um pouco sobre o marxismo, mas eu gostaria que você não perdesse de vista o contexto em que eu estou falando do marxismo. O contexto é que Nossa Senhora apareceu em Fátima e uma de suas mensagens alerta do grande mal da Rússia sobre o mundo, pedindo que a igreja consagre a Rússia ao mundo para ela se converter, senão um grande mal que viria da Rússia iria assolar o mundo. E 25 dias depois dessa aparição, se instaura na Rússia o comunismo. Vocês entenderam? Então, é nesse contexto que eu vou falar do marxismo. Talvez vocês falem, Fernando, mas eu não entendo direito o que é socialismo, o que é comunismo e o que é marxismo. Eu não vou dar aqui para vocês uma definição técnica, mas eu vou falar um pouco daquilo que vocês possam entender. Vejam bem, a grosso modo, socialismo e comunismo é a mesma coisa. Muitos falam assim, o socialismo é um comunismo brando, leve. Isso é para encher linguiça. Na verdade, uma das formas de se instaurar o comunismo num país é começar falando de socialismo, né? E o marxismo? Na verdade, esses ideais socialistas e comunistas, eles têm uma das principais origens em Karl Marx. Por isso a origem da palavra marxismo. Karl Marx era alemão e Karl Marx ele propõe uma revolução, né, através de um manifesto chamado Manifesto Comunista. Só para vocês entenderem um pouco, eu vou ler um trechinho desse Manifesto Comunista que fala muito de qual é a proposta marxista do socialismo e do comunismo. Isso aqui está dentro do Manifesto Comunista, não é opinião de ninguém, escrito pelos comunistas. Os comunistas rejeitam suavizar suas ideias e objetivos. Declaram abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pela violenta subversão de toda a ordem social vigente, que as classes dominantes tremam de medo perante uma revolução comunista. É assim que os comunistas falam. Vamos fazer uma revolução. Então, a ideia é a luta de classes. Então, para o comunista, você tem aquele que oprime e aquele que é oprimido. Então, tudo na face da terra, tudo no mundo, eles enxergam assim. O opressor e o oprimido. O pai de família é o opressor. A criança é o oprimido. O patrão é o opressor. O funcionário é o oprimido. O homem é o opressor. A mulher é a oprimida. O hétero é o opressor.
O homo é o oprimido. Tudo na vida eles enxergam assim, como luta de classes. Então, essa luta de classes, na verdade, faz com que o mundo se torne uma guerra. E aí vocês ficam pensando, nossa, o Brasil hoje está vivendo uma guerra, dividido entre esquerda e direita, entre isso e aquilo. De onde tem origem luta de classes? A palavra luta vem de onde? Do Manifesto Comunista. Então, olha um ponto-chave dessa declaração. Declaram no Manifesto Comunista, declara abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pela violenta subversão. Sabe aquele ditado? Acusem os outros daquilo que você é justamente nasce aqui. A proposta deles é justamente custe o que custar e de forma violenta alterar toda a situação de classes entre opressor e oprimido. Basicamente é isso. E aí você fala assim, não, Fernando, que mais? Que mais? Isso aqui, gente, é só a ponta do iceberg. No nosso vídeo não dá para falar tudo. Por isso que tem que estudar, gente. A gente tem que correr atrás, estudar, se informar, porque não é uma simples opção. As coisas, a coisa não funciona bem assim. Olha o que Karl Marx fala sobre a família. Karl Marx fala sobre a família. Palavras de Karl Marx, abre aspas. A abolição da família, até os mais radicais se assustam com esse propósito infame de nós comunistas. Ele mesmo fala que é um propósito infame, o que eu vou ler agora. Karl Marx fala que o que ele vai propor é uma proposta infame. O que é infame? Um absurdo, sem pé sem cabeça, uma coisa radical demais e de forma negativa. Então, vejam bem, eu vou ler. Sobre quais fundamentos se assenta a família atual? A família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma instituição burguesa. Então ele fala, a família tradicional vive do capital e nós queremos destruir o capital, o dinheiro. E a família tradicional é burguesa porque se apoia no capital. Para melhorar a situação, abolir a família, vou repetir, abolir a família seria relativamente fácil, tão logo a propriedade da burguesia fosse abolida. A família burguesa será naturalmente eliminada com o eliminar deste seu complemento, e ambos desaparecerão com o desaparecimento do capital. A proposta do marxismo, a proposta do socialismo, a proposta do comunismo é desaparecer com o capital, desaparecer com a burguesia, para desaparecer com a família tradicional. É isso, gente. Está aqui no Manifesto Comunista. Não é uma opinião de alguém, são eles que falam isso. São eles que falam isso. Então, não é um machismo, não é uma teoria da conspiração, não é nada disso. Está no Manifesto Comunista a eliminação da família tradicional. A eliminação da família tradicional. E dois pilares do comunismo. Dois pilares. Destruir a família e destruir a igreja. Destruir a família e destruir a igreja. No mundo inteiro, sempre cristianismo e comunismo, cristianismo e socialismo chocaram. Papa João Paulo II lutou bravamente contra o comunismo, ajudou a derrubar o Muro de Berlim, eliminou o comunismo na Polônia, que é seu país natal. O tiro que o Papa João Paulo II leva foi a mando dos socialistas, o atentado que ele sofreu na Praça de São Pedro, porque ele estava lutando contra o comunismo na época.
por isso que ele levou o tiro. Na América do Sul, não houve esse choque entre igreja e comunismo. Por quê? Ao invés de se chocar, o comunismo quis se infiltrar dentro da igreja. Vocês entenderam? Se infiltrar nos seminários. Então, temos que estudar, temos que conhecer um pouquinho de história, né? E olha que interessante aqui, eu vou ler para vocês um pouco do que todo esse ideal socialista comunista, né? Com o objetivo de derrubar a igreja e derrubar a família. Eu vou ler para você um trechinho de um livro que se chama The Naked Communist, o comunista nu. É um livro de um americano que trabalhou no FBI e ele chegou a se infiltrar, né, entre os socialistas, né, na época, entre o movimento comunista, dentro dos Estados Unidos mesmo, e ele colheu alguns dos objetivos traçados pelos socialistas para a destruição da família tradicional. Eu vou ler para vocês. Eliminar todas as leis que regulam a obscenidade, qualificando-as como censura e como violação de liberdade de expressão de imprensa. Ou seja, falar que se você quiser censurar uma coisa que é pornográfica, por exemplo, ele fala, não, isso é censura. Lembra o que aconteceu aqui no Brasil com as exposições de arte pornográficas há um tempo atrás? E aí, quem se levantava contra, o que a mídia falava? É censura. Isso é censura. Romper os padrões culturais da moralidade, promovendo pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e TV. Vou repetir. Promovendo pornografia, obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e TV. Olha o que virou a mídia no Brasil hoje. O que são as novelas? Os filmes que a gente vê. Vejam bem. Infiltrar nas igrejas. Gente, quem está falando aqui não sou eu, não. Um livro de um ex-agente da FBI americano. Um livro intitulado O Comunista Nu. Infiltrar as igrejas e substituir a religião revelada pela religião social. Já conseguiram fazer isso aqui na América do Sul, né? Substituir a religião revelada. O que é a religião revelada? É a religião baseada na tradição da igreja e baseada na revelação bíblica. Substituir a religião revelada por uma religião social. E hoje, além de quererem substituir a religião revelada por uma religião social, estão querendo substituir também por uma religião ecológica. Então, todas as vezes que você ouve falar, você vai à igreja e ouve falar de ecologia, veja bem, eu brinco muito aqui em casa, né? Porque o menino vê sobre ecologia no primeiro ano, ecologia no segundo ano, ecologia no terceiro ano, ecologia no quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, 8 anos, 9º ano, segundo grau, vestibular, Enem. E aí ele vai na igreja. Vamos à igreja, meu filho. E aqui que você encontra na igreja? Ecologia. É brincadeira, não é? E tem mais. Eliminar a oração ou qualquer tipo de expressão religiosa nas escolas, com o fundamento de que ela viola o princípio da separação entre igreja e Estado. Né? A famosa frase, o Estado é laico.
Então não pode vincular nada que é religioso àquilo que é público. Desacreditar a família enquanto instituição. Incentivar a promiscuidade, a masturbação, o divórcio fácil. Enfatizar a necessidade de afastar as crianças da influência negativa dos pais. Atribuem preconceitos, bloqueios mentais e retardamento das crianças à influência supressiva dos pais. Então esse é o plano do socialismo e do comunismo, aonde ele se infiltra em cada país, né? E é justamente isso, infelizmente, que o Brasil está vivendo hoje. E que, infelizmente, também, parte da igreja está vivendo também. Quando Nossa Senhora aparece em Fátima, em 1917, ela queria alertar e avisar o mundo para que isso que está acontecendo hoje não acontecesse. Não acontecesse. Por isso, eu te convido a pedir a intercessão de Nossa Senhora de Fátima sobre o Brasil, sobre a igreja, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, né, para que possamos permanecer firmes à doutrina, firmes ao magistério da igreja, à Sagrada Escritura, e que o mal do comunismo, do socialismo e do marxismo no mundo não nos atinja, não atinja as nossas crianças. Bom, é isso, né? O vídeo de hoje queria mostrar para vocês um pouco do porquê que Nossa Senhora apareceu em Fátima. Divulgue o nosso canal, né? Se inscreva, ative o sininho, dê o like, porque aí você vai estar ajudando a evangelizar muitas famílias. Um abraço, fique com Deus.